Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes, a nossa casa. Há alguém vindo à nossa casa pela primeira vez? Ok. Hoje nós vamos receber aqui o nosso amigo Paulo Roberto, que vai falar sobre o tema Minutos com Chico Xavier. José Roberto, desculpa, Paulo. Desculpa, José Roberto. Sobre Minutos com Chico Xavier. Eu vou ler agora o preparo para dar início à nossa palestra de hoje. No livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Recebeste a luz? Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Está em Atos 9:2. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade. Aliciando largo material de estímulo na jornada santificante, outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção na imortalidade além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicardes em verdade ao Mestre do Amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela luz, pela divina luz. E a divina luz é a divina luz, força do céu, ao teu lado, que permanece esperando por ti. Graças a Deus. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de misericórdia infinita, rogando ao nosso Mestre Jesus que nesse momento esteja conosco, dando a permissão para darmos início a mais essa palestra. Que a sua luz ilumine todos os nossos pensamentos, que amplie o nosso entendimento, que transforme os nossos corações, ajudando-nos, Senhor, a seguir sempre no caminho que vieste a nos ensinar. Pelo seu amor e por sua misericórdia, nós rogamos, Senhor, que sempre esteja conosco, auxiliando-nos sempre naquilo que for necessário para continuarmos seguindo o seu caminho. Aplane diante de nós esse caminho que nos leva ao nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Posso mudar a sua posição? Boa noite. É sempre com grande alegria e gratidão, que a gente retorna a essa casa. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre essa obra de José Carlos de Luca, cujo título é Minutos com Chico Xavier. Eu tive contato com essa obra e achei muito interessante. A gente tem na nossa doutrina
que Jesus é o nosso modelo e guia, né? Mas ele está tão distante de nós, né, que a gente precisa ter alguns guias intermediários, né? E Chico poderia ser um desses guias, né? Essa obra, ele tem um aspecto muito comum, que ele fez o seguinte: ele pegou pequenos trechos de alguma fala de Chico, ou de alguma obra onde Chico tenha psicografado, e desenvolveu uma mensagem. São todas mensagens motivacionais, né, para que nos toque diante das nossas dores, das nossas dificuldades, de forma que a gente possa, com esses exemplos, com essa forma de trabalho que Chico teve, e com essa mensagem trazida pelo Zé Carlos de Luca, a gente possa colocar como exemplo no nosso dia a dia. O Zé Carlos de Luca é um trabalhador espírita, tem várias obras publicadas, as suas mais importantes é O Médico Jesus e Alguém Me Tocou, né? Essa obra é muito interessante. Então ele segue essa linha, similar ao que Emmanuel fez junto com Chico na coleção Fonte Viva, do qual a colega fez aqui uma mensagem. Ou seja, enquanto Emmanuel pegou versículos do Novo Testamento e desenvolveu uma mensagem, o Zé Carlos de Luca fez algo parecido aqui também. Então a gente vai iniciar aqui trazendo uma primeira mensagem aqui de Chico, onde o autor ele dava títulos para a mensagem. E o título que ele deu para essa mensagem é Agora Mesmo, né? O trecho que ele trouxe de Chico disse o seguinte: se eu fosse esperar melhores condições espirituais para servir, até o presente momento eu não teria começado. Quantas vezes a gente escuta, ou a gente mesmo já falou, do tipo assim: agora eu estou ocupado, quando eu aposentar, quando eu tiver... Ou seja, a gente sempre de uma certa forma, colocando, ou seja, num futuro eu vou fazer alguma coisa do bem para que eu possa ser recompensado, né? Mas sempre deixando mais para frente. Então, dentro dessa linha que Chico fez essa mensagem, o Zé Carlos de Luca desenvolveu, num primeiro momento, mostrando para a gente quem foi Chico, né? Eu sei que a maioria aqui conhece a história de Chico, mas só para relembrar alguns que possam não ter conhecido, principalmente os mais jovens, né? Então, ele desenvolveu assim, transcrevo, caro leitor, parte do currículo de dificuldades e lutas de Chico Xavier, como anotada por um de seus amigos. Uma infância sofrida, doente dos pulmões aos 12 e aos 40 anos, gravemente enfermo de um olho desde 1931, Chico morreu em 2002, né? 5 cirurgias de alto risco, 2 infartos, 60 anos de trabalho pela madrugada fora, 284 livros psicografados nas horas em que podia estar descansando. Mais de 10 milhões de exemplares vendidos, sem nunca haver recebido um centavo de direitos autorais. Esse foi Chico Xavier. Trabalhou incessantemente pela doutrina. Tudo que ele recebeu das suas obras foram todas doadas para alguma instituição filantrópica ou espírita, né? Sofreu todos os tipos de provações. Perseguido, caluniado, ironizado, traído, nada fez com que desistisse da tarefa. Ao cabo da sua existência, ou seja, quando desencarnou, né, ao cabo de sua existência física de Chico, mais de 420 livros foram publicados em uma impressionante média de mais de 5 livros por ano e ainda por cima gozando de uma saúde precária. Então esse foi o Chico, né? Chico tinha tudo para não dar certo, mas deu. Deu certo porque ele nunca esperou que sua situação de vida melhorasse para realizar a tarefa a que havia se proposto. Então, como ele falou lá no início, ele colocou que se ele tivesse esperado algum momento para ficar bom, ele ainda não teria começado. Hoje vemos muitas pessoas aguardando uma situação de vida mais favorável para se lançarem à realização de suas metas. Provavelmente, elas irão descansar sem saírem do mesmo lugar. Então,
José Carlos de Luca desenvolve uma mensagem chamando a atenção para que a gente se motive para o trabalho no bem, para a ajuda ao próximo, trazendo como exemplo, não Jesus, né, que Jesus a gente sabe, né, só com as bem-aventuranças ali, a dificuldade que a gente tem, né, de seguir esse Cristo. Mas Chico, uma pessoa mais simples, mais humilde, mais próxima de nós, né, fazendo com que a gente busque fazer alguma coisa, porque o grande beneficiado somos nós mesmos. Aí eu trouxe aqui 2 exemplos rapidinho de histórias de Chico. Existem inúmeras obras falando sobre Chico, obras bibliográficas, também tem obras que mostram contos de Chico, né? E aqui tem 2 contos, né? A história do relógio, talvez alguns já conheçam. Chico tinha por hábito não receber nada, né? Mas as pessoas, quando iam e o abraçavam, às vezes colocava dinheiro no bolso dele, né? E uma certa vez botou o relógio. E é a história do relógio que eu vou contar. Um belo momento ele enfia a mão no bolso e encontra um relógio. Naquela época, o que acontecia? As casas espíritas, inclusive a casa lá onde Chico trabalhava, em Pedro Leopoldo, prescrevia receitas homeopáticas, né? Algumas casas também produziam, acho que aqui no Bezerra faz isso, não faz? Receitas homeopáticas, né? Não. Mas na casa de Chico fazia, né? São Luís Gonzaga, a casa que ele trabalhou, em Pedro Leopoldo. Então, nisso chega uma pessoa para ele e diz, olha, eu recebi aqui a receita, recebi o medicamento, mas esses medicamentos, a gente se lembra que esse medicamento homeopático, você tem que tomar ou aquelas dragezinhas de hora em hora, ou gota a gota, né? Aí a pessoa reclama, mas eu não tenho relógio. Aí ele imediatamente tira do bolso e dá o relógio, né? Ou seja, ele sempre teve essa preocupação. A história do cego acidentado é uma outra história também interessante, porque eles estavam numa sessão lá onde o Chico estava psicografando, né? E chega lá alguém batendo, dizendo que um cego tinha se acidentado, que tinha caído da plataforma lá da estação de Pedro Leopoldo, porque ele estava sendo guiado por uma pessoa que estava alcoolizada, né? Então, ele acabou caindo, se machucou, aí chegaram com o cego pedindo ajuda ao Chico, né? E aí eles conseguiram levá-lo para o hospital, só que o cego não tinha com quem deixar, o guia dele desapareceu, né? E aí o Chico levou para sua casa, né? Só que aí o Chico cuidou dele, mas tinha que trabalhar no dia seguinte. E aí, uns 2 dias, ele conseguiu ficar com o cego, mas botou um anúncio pedindo com que pudesse alguém ficar durante o dia com aquele cego, tomando conta, botando os remédios, né? E à noite o Chico, voltando do trabalho, substituiria a pessoa. Depois de uma semana, apareceu, não tinha aparecido ninguém, né? E ele até parece que no anúncio ele coloca, pode ser espírita, evangélico, ateu, ou seja, aceitava qualquer um que pudesse ajudar, né? E aí nisso surgem 2 jovens, né? Trabalhadoras da noite, né? Do qual aceitaram a proposta, porque era para ficar durante o dia. Então, antes do Chico sair, se reuniam ali os 4, faziam uma prece, uma oração, conversavam um pouquinho, o Chico ia trabalhar, elas ficavam durante o dia. Quando chegava da volta do trabalho, o Chico de novo conversava mais um pouco, fazia algumas orações e depois elas iam, né, trabalhar, né, e depois, no dia seguinte, esse processo continuou por 30 dias, onde o cego melhorou e aí não havia mais necessidade do trabalho, só que aí elas colocam que aquela convivência durante aqueles 30 dias tinham mudado elas por dentro, que elas iam buscar um outro tipo de vida, né? Então, ou seja, pelo exemplo, pela conversa, né, pela postura de Chico, ele conseguiu com que aquelas jovens mudassem de atitude. Uma delas parece que trabalhou no comércio, né, vindo ao desencarne, mas futuramente, e a outra ainda continuava trabalhando na área de cuidadora, né, na área de enfermagem. Então, mostrando para a gente o quanto esse Chico foi importante, não só na parte da doutrina espírita, mas também na pessoa, no ser humano, a capacidade que ele tinha de, pelo exemplo,
convencer e mudar as pessoas. Dá licença. Eu trouxe aqui, dentro de várias mensagens, esse livro tem aproximadamente umas 100 mensagens, né? São mensagens de uma página, né, que você lê rapidamente. É um livro ideal para fazer, inclusive, o preparo do culto no lar, né, que é muito interessante. Então, eu trouxe algumas frases de algumas mensagens, né, a frase do Chico e um parágrafo do qual o Zé Carlos de Luca fez um comentário, né? Ah, mas quem sou eu, senão uma formiga das menores que anda pela terra cumprindo a sua obrigação? Em algum momento o Chico falou isso. E aí o Zé Carlos faz o seguinte comentário: quem se reduz à condição de formiga não se melindra quando é contrariado, não se magoa quando é injuriado, não se sente diminuído quando o outro é exaltado. Então, quando a gente se coloca numa situação de humildade, né, que é o que o Chico procura colocar aqui, né, muitas das coisas que hoje no nosso dia a dia a gente tem dificuldade no nosso relacionamento, a gente teria uma postura diferente. Tem uma frase de Chico que ele fala que ele nunca precisou perdoar, porque ele nunca se sentiu ofendido. Ou seja, é um estado, né, de moralidade que não se abala pelas, como foi colocado ali, né? Foi injuriado, foi caluniado, foi provocado, mas ele seguiu a vida. Então, se a gente tiver uma postura, muitas das vezes, situações que hoje nos incomodam, talvez a gente deixasse de incomodar. Ninguém está falando que é fácil, pelo contrário, é muito difícil, né? Mas aí são os exemplos, né? Só para a gente refletir. Uma outra frase: agradeço a todas as dificuldades que enfrentei. Se não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. A gente sabe que muitas das vezes as dificuldades surgem na nossa vida e as dores, os sofrimentos, a gente não tem jeito, nós estamos num mundo de expiação e provas, vai acontecer mesmo conosco. Então, nós não estamos aqui por acaso. Nós somos esse espírito ainda infantil que precisa evoluir, que muitas das vezes comete deslizes, que muitas das vezes não perdoa, que muitas das vezes magoa, né? Mas a gente precisa colocar em prática esse movimento, né? Então, ou seja, muitas das vezes a dificuldade que surge na nossa vida é para que a gente aprenda, para que a gente cresça de alguma forma, né? Muitas das vezes fomos até nós que pedimos tais dificuldades. Nós é que não lembramos mais, né? Então, em relação até ao esquecimento do passado que a gente tem, o Chico tem uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte: o esquecimento do passado, para nós, ao reencarnarmos, ele é tão importante, né, para que a gente não lembre dos nossos equívocos, não lembre do que fizemos em vidas anteriores, que, segundo Chico, é como uma anestesia para os procedimentos cirúrgicos, né? Deus nos deu anestesia com que objetivo? De aliviar as nossas dores, né? Então ele coloca que o esquecimento do passado num processo reencarnatório é para aliviar as nossas dores. É como se fosse uma anestesia num processo cirúrgico. Mas voltando para cá, então, quando o Chico disse que agradece todas as dificuldades que enfrentou, se não fosse por elas, ele não teria saído do lugar, né? Aí o que Zé Carlos comenta, ele vai fazer uma reflexão em relação aos espíritos superiores, que os espíritos superiores, quando vão reencarnar, sempre programam uma cota de dificuldades na futura existência carnal, porque dizem que as dificuldades são como cercas de Deus, para que errem menos do que tivessem todas as facilidades do mundo. Então, segundo Zé Carlos de Lucas, né, que é um médium, né, ele tem esse conhecimento, ele diz que muitos dos espíritos superiores, quando reencarnam, pedem as dificuldades justamente para trabalhar
como se fosse uma cerca para se protegerem dos possíveis erros do qual as facilidades do mundo poderiam trazer. Muita gente está querendo ter que, eu gostaria de ter uma vida assim, assado, sempre nas melhores condições, sempre imaginando condições materiais, né? Eu quero ter saúde, eu quero ter uma boa condição financeira, quero ter filhos, quero ter isso, ou seja, se a gente parar para pensar, a maioria dos nossos desejos, das nossas ambições, são todas materiais. E a gente esquece que o importante não é o ter, e sim o ser. Nós somos espíritos momentaneamente encarnados. Se a gente não tiver e não viver com esse tipo de compreensão e entendimento, a gente vai ficar magoado, vai ficar melindrado, vai se sentir culpa. Ou seja, por quê? Porque a gente está querendo agir como encarnado. A gente precisa mudar a nossa postura para que a gente possa compreender que muitas das dificuldades que a gente passa, na realidade, são melhorias do nosso espírito. André Luiz, numa de suas obras, ele fala que muito das nossas dores, dos nossos sofrimentos, enquanto encarnados, esse processo funciona como se fosse um mata-borrão do espírito. Ou seja, é como se ele estivesse tirando as impurezas do nosso espírito. O corpo funciona como um mata-borrão, segundo André Luiz. Outra frase de Chico: sempre quando saio de casa, essa é interessante, sempre quando saio de casa procuro levar em meus bolsos alguns trocados. Na rua, quando um irmão nos pede alguns miúdos, vejo os espíritos que os acompanham. Eu achei interessante porque, para a gente ter uma ideia do foco, Chico, como um médium vidente, né, ele não estava vendo apenas aquele pedinte, ele via os espíritos que estavam com ele, né? Normalmente a gente não pensa isso, né? E Chico continua: os bons espíritos que estão ao redor daquele pedinte ficam felizes quando os tratamos bem e tristes quando somos ásperos. Esses são os espíritos bons, porque a gente sabe que junto daqueles seres ali, tem espíritos inferiores? Tem, querendo que eles continuem, de repente, se drogando, se alcoolizando, mas também tem os seus entes queridos desencarnados que estão torcendo que eles saiam daquela situação. Então, quando a pessoa leva uma ajuda ou entrega uma quentinha, o mais importante, claro que o alimento é super importante, mas a palavra, uma prece, de repente é um momento que a espiritualidade consegue atuar, né, e resgatar aquele indivíduo. E aí ele fala que, contudo, os espíritos inferiores que estão em volta dele, né, se revoltam com a nossa negativa descaridosa e emitem vibrações de ódio que podem nos fazer mal. A gente não imagina, né, o que está acontecendo, né? Então, a gente deve refletir um pouco sobre essa situação, porque, como diz lá no Livro dos Espíritos, questão 459, né, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossa vida, e eles dizem que é muito mais do que a gente imagina, muitas das vezes são eles que nos dirigem, ou seja, nós estamos em volta. Como diz Paulo, temos uma legião de testemunha em torno de nós. Então a gente tem que estar muito atento com essa parte do lado espiritual, porque muitas das vezes esse ressentimento que a gente conquista de graça pode continuar nos acompanhando, ir para a nossa casa, né? Desarmonizar o nosso ambiente doméstico, e assim vai, né? Ambiente de trabalho. E aí o Zé Carlos faz o seguinte comentário: esse ódio pode ser o estupim de uma doença, pode ser um estupim de doenças, obsessões e outras complicações em nossa jornada. Já a vibração de gratidão que nos é sistematicamente endereçada pode representar a cura de muitas enfermidades e influenciações espirituais negativas. Muitas das nossas doenças, a gente já aprendeu na doutrina, que ela começa no nosso corpo espiritual. O nosso corpo fluídico, ele que é sensível pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, a gente acaba, em torno de nós, né, a gente acaba criando
momentos propícios para que a gente venha adoecer. Então, quando a gente vê essas frases assim, né, o que uma boa ação pode fazer por nós, a gente precisa refletir isso, o quanto isso é importante, né? Porque a gente sabe que a gente adoece primeiro o corpo espiritual para depois adoecer o corpo físico. O processo de cura é o contrário. Aliás, é no mesmo sentido. Primeiro se cura o corpo espiritual para depois curar o corpo físico. Então a gente precisa estar atento ao que a gente anda pensando, ao que a gente anda sentindo. Na agenda cristã tem essa frase: lembre-se que o mal não merece comentário em tempo algum. E quantas vezes a gente propaga, né, coisas do mal? Antigamente a gente falava, hoje a gente apenas faz envia, né, encaminha. A gente tem que estar muito atento para isso. Comentários: muitas viroses que hoje desafiam a medicina começam no mal que nossa boca não soube calar. Quem abençoa acende uma luz em seu caminho. Quem condena se coloca no banco dos réus. Quem comenta o mal fica inevitavelmente com ele. Essa frase é forte. Quem comenta o mal fica inevitavelmente com ele. Esqueça o mal para que o mal se esqueça de você. Uma vez eu escutei uma palestra que falava sobre maledicência, né? Falar mal dos outros, né? E a palestrante, no final, ela colocou essa frase, que a gente precisa ser a estação terminal do mal. O mal vai chegar até nós, mas a gente tem que se comportar como a estação terminal lá do BRT, né? Terminal, parou, não tem que ir à frente. De novo, ninguém está dizendo que é fácil, né? São as recomendações da doutrina, para que a gente possa, né, ser recompensado pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Como a gente já aprendeu, é dando que se recebe, não é isso? Então a gente tem que fazer primeiro a nossa parte para a gente receber. Então é uma frase interessante, de efeito, mas que a gente precisa refletir que a gente vai receber o mal, né? Vai vir através de uma mensagem, através de um vídeo. Aí o que a gente vai fazer? Vamos replicar, vamos mandar para frente ou vamos ficar conosco? Cada um faz aquilo que se sente mais confortável. Mas a gente tem que estar atento que, como ele disse aqui, quem comenta o mal fica inevitavelmente com ele. Então, a gente não sabe o que acontece no plano espiritual. Tem até um vídeo na internet da Mensagens da Água, né? É uma pesquisa de um cientista, acho que a maioria que deve ter visto, né? Onde ele ali faz uma pesquisa científica sobre os cristais da água em função de determinadas palavras. Palavras amorosas, amor, gratidão, carinho, né? E outras palavras do tipo ódio, vingança, né? E depois ele pega aquela cápsula com água, com aquele papel e congela, depois leva no microscópio eletrônico, amplia aquilo e olha o cristal da água. As palavras carinhosas, amorosas, o cristal está muito bem definido. E as palavras de ódio, raiva, rancor, mágoa, os cristais se deformam, escurecem. Coloca no YouTube, Mensagem da Água, né? E qual é a mensagem? Nós somos o quê? 70% água, né? Então o que a gente fala está mais próximo de quem? O que a gente pensa está mais próximo de quem? Né? Se me fosse permitido lhes dar um conselho, eu lhes diria: abstenhamo-nos de julgar quem quer que seja. Tão difícil, né? Muitas das vezes a gente nem julga, a gente já condena, né? A gente critica, né? Jesus deu aquele exemplo lá da mulher adúltera, né? Que naquela época só a mulher que era adúltera, né? O homem nunca foi adúltero na vida, mas... Então o que acontece? Lá
A lei mosaica dizia que quem fosse pego em adultério teria que ser apedrejado, né? E Jesus pregava o amor. Então, ele estava sendo testado quando é levada para ele aquela mulher. E o que ele fez? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não condenou. Inclusive, quando sai todos, ele vira para ela: cadê quem te julgava? Ah, se for, então vá, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais, né? Então, Chico dizia isso, né? Se ele pudesse dar um conselho, é para que a gente não julgue. E o que o Zé Carlos comentou? Muitas influências espirituais negativas nascem no momento que nos lançamos impiedosamente como árbitros da vida alheia. Atiramos pedras, mas estamos com o passado manchado de equívocos. Damos oportunidade para que sejamos alvos de pedradas que partem de nossos desafetos espirituais, companheiros de outra vida, de outras vidas, a quem prejudicamos de alguma forma. A gente não sabe, mas às vezes a gente abre essa conexão, essa sintonia, né? E a gente acaba atraindo. Então a gente precisa refletir sobre essas mensagens, porque nós somos espíritos. A gente tem que fazer um esforço, como diz Kardec lá no capítulo 17, Sede Perfeito, quando ele fala sobre os espíritas, né? Cristãos, né? Que estão buscando o quê? A sua transformação moral, né? Mas isso se consegue como? Pelos esforços que se utilizam para domar as nossas más tendências. Ninguém está dizendo que é fácil, é difícil. Mas a gente tem todo o ensinamento para a gente poder começar a mudar. Chico tem uma outra frase de efeito que ele diz, principalmente para quem em algum momento de sua vida fez algum equívoco, cometeu algum equívoco, né? Fez uma escolha equivocada e anda com aquele sentimento de culpa, né? Porque a gente é assim, a gente faz escolhas o tempo todo. Muitas das vezes a gente está diante de uma situação que uma é ruim e a outra é pior. E a gente precisa escolher. E depois a gente se arrepende, né? Mas a gente deve se lembrar sempre que não adianta ficar na culpa. A gente precisa caminhar. Jesus disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Então o caminho é através do amor. É da prática do bem, é da caridade, né, que a gente vai conseguir se libertar. No final do capítulo 28, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias preces, coletâneas de preces espíritas. E tem prece para os arrependidos. E no final da prece do arrependido ele coloca assim, que uma boa ação anula uma má ação. Então não tem por que ficar na culpa. E Chico dizia o seguinte, a gente não pode fazer um novo começo. A gente não pode voltar atrás e não cometer aquela escolha equivocada. Mas a gente pode começar agora e fazer um novo final. Então só depende de nós. Aquilo que foi feito, já foi feito, é passado. O que a gente precisa fazer agora é trabalhar para atenuar as nossas falhas. E aí eu trouxe aqui um trechinho, vai dar tempo, uma mensagem assim mais completa, né? Em vez de ser essas frases pinçadas, eu quis trazer essa frase do qual ele chamou de sem desânimo. Tem várias, sem desânimo, sem lamentação, sem desespero, justamente para que a gente, diante das nossas dificuldades, das nossas dores, encontre ali uma frase de Chico e uma mensagem motivacional trazida pelo José Carlos. Então vamos lá, sem desânimo. Por maior que seja a dificuldade, jamais desanime. O seu pior momento na vida é sempre um instante de melhorar. Tudo depende do nosso foco, de como é que a gente está olhando para o nosso problema, né? Ele pode nos deixar estagnado ou ele pode ser uma alavanca para um novo objetivo. Então ele coloca assim, o desânimo é perigosa erva daninha capaz de destruir a plantação de seus mais lindos sonhos. As dificuldades fazem parte do chamado kit sucesso.
Vamos nos convencer de que tudo o que desejamos ainda não está pronto. E assim é razoável pensar que nada virá sem esforço, perseverança e ação. Então, ou seja, ele está nos convidando a não ficarmos desanimados, não ficarmos estagnados diante daquele momento que possamos estar atravessando. A gente sabe que uma das doenças mais comuns hoje em dia, né, que é a depressão, né, a primeira coisa que ela nos tira é o ânimo para fazer as coisas, né? A gente fica totalmente sem vontade de nada. Então, sem desânimo. Se você almeja qualquer realização, saiba que barreiras fazem parte da corrida denominada felicidade. Entregar-se ao desânimo diante dos obstáculos é abrir mão de seus sonhos. É jogar na lata de lixo as suas metas, é começar a morrer antes da hora. Então, que a gente reflita, né? Repare que seu pior momento na vida pode ser tanto o ensejo de você abandonar seus projetos, quanto pode ser o melhor instante de você reverter a situação, armando-se de paciência, motivação e melhor qualificação. Então, ou seja, às vezes a pessoa quer passar num concurso e tal, não passou, já desmorece, não quer mais saber. De repente é o momento que ela precisa, né, se qualificar mais, buscar com paciência, perseverança, não desistir jamais. O instante é o mesmo para quem se rende ao fracasso ou para quem recupera o ânimo para a vitória. Depende da força de vontade. Esse é o conselho sábio que Chico Xavier obteve do mundo espiritual e que agora lhe chega nesta hora crítica, em que talvez você esteja pensando em largar tudo. Calma, pense a respeito, não se entregue. Agora pode ser um instante precioso no qual você dará a grande virada em sua vida. Agora mesmo pode ser dado o primeiro passo em direção ao êxito. Nesse exato momento você pode começar a escrever uma linda história de superação, coragem e heroísmo. Você vê que é uma mensagem super motivacional, né? Passar por dificuldades, por dores, por aflições, estar em algum momento da nossa vida desanimado, faz parte desse mundo de expiação e provas. Faz parte. Mas o importante é a gente não ficar parado. Tem um outro texto dele muito importante, que ele fala assim: caio sempre, mas sempre procuro me levantar. O que a gente não pode é ficar caído. É isso que ele tenta passar numa outra mensagem motivacional. Lembre-se de que você não está só nesta corrida. Todos nós temos um anjo guardião, temos vários espíritos benfeitores, entes queridos, que zelam por nós, que nos intuem, que nos inspiram. Só depende de nós nos conectarmos a eles. Alguém muito especial vela por você neste instante. Todas as vezes a gente faz prece, né? Faz prece para Deus, para Jesus, para Maria, para Dr. Bezerra, para não sei. A gente esquece de fazer prece para aquele espírito que se comprometeu conosco, que é o nosso anjo guardião. Ele é que vai levar as mensagens. Ele é que vai ser o intermediário. Então, que a gente busque fazer oração. No próprio capítulo 28, tem lá a oração para o anjo da guarda. Muito bonita. Não importa o nome que lhe damos, importa saber que alguém lhe ama verdadeiramente. É provável que tenha sido ele quem lhe inspirou a estar aqui para ouvir isso. O ouvir foi por minha conta, é para ler isso, né? É quase certo também que essa força divina que nos auxilia nos momentos de indecisão tenha sugerido essas palavras porque sabiam que tinha o endereço certo. É você. Então, essa obra eu acho assim muito bonita. Vale a pena a gente utilizar de mensagens simples, né? O Zé Carlos de Luca tem um livrinho também muito bonitinho chamado... esqueci. Esses livrinhos de bolso, onde tem várias coletâneas de várias obras dele.
Esqueci o nome. O pessoal de livraria deve lembrar aí. Esqueci. Mas também é muito interessante também. Um novo dia virá. Isso aqui é uma música que é tocada nas casas espíritas, possivelmente tocada aqui. Não vou cantar, né? Mas eu queria trazer a letra para a gente ver, porque muitas dessas canções preces são obras dos espíritos superiores. São intuições ou inspirações, né, que os compositores recebem. Então, a gente vai ler aqui só para vocês terem uma ideia, que eu acho maravilhosa. Alguém conhece essa música? Não? Também não vou cantar, não. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe e dor que dure para sempre. Alguém conhece? Conhece, né? Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado. Vai ficar tudo bem. A gente lembra de algumas passagens de Jesus, do qual ele dizia o quê? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Bata, uma porta se abrirá. Ou seja, sempre sugerindo que a gente faça a nossa parte. Porque a parte que cabe a eles, eles vão fazer. Mas o que nos cabe é fazer, é o que nós é que temos que fazer. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, um novo dia virá. Então a gente precisa refletir sobre isso. A espiritualidade, ela está sempre próxima de nós. Mas quando a gente faz escolhas erradas, né, não segue aquela intuição do nosso anjo guardião, muitas das vezes a gente acaba se dando mal. E o que não falta são aqueles espíritos para nos desestimular, para não nos desanimar. Diante de uma situação, como eu falei, da depressão, muitas das vezes a nossa casa está cheia de espíritos na mesma sintonia. Espíritos que desencarnaram em dor e sofrimento. Eles são atraídos pelos nossos pensamentos. E a gente não percebe. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que Kardec, como que a gente consegue diferenciar o que eu penso, se é meu ou se é dos espíritos? E os espíritos responderam que o primeiro pensamento é sempre nosso. O seguinte pode ser ou não, porque a gente atrai. Então, diante de uma situação de desânimo, né, de dor, de sofrimento, a gente precisa lembrar das nossas companhias espirituais, porque estamos cheios de companhia. E essas companhias vão querer que a gente continue naquela mesma vibração, se forem companhias que ainda estão perdidas no plano espiritual. Então, por isso que é importante que a gente reflita, que a gente tenha esse entendimento, que a gente tenha esses pensamentos. A doutrina espírita, ela é esclarecedora. Ela traz para a gente, pode até discordar de algumas coisas, a gente pode até achar que não é bem assim, mas ela é racional, ela é lógica, faz sentido. E a palavrinha-chave é assim, faz sentido. A gente não consegue realizar isso que Chico trouxe, quanto mais do que Jesus. Mas entender que quando a gente sai na rua, né, e quando a gente reage de uma certa forma agressiva, arrogante, prepotente, que faz parte da criança espiritual que nós somos, a gente está atraindo espíritos na mesma sintonia e que vai fazer com que a gente continue naquela situação.
Volto a insistir, não é fácil. Principalmente dentro da nossa casa, com aqueles seres que convivem conosco, que sabem dos nossos defeitos, que muitas das vezes nos cutucam. Então a gente tem que trabalhar a paciência, trabalhar a tolerância. Quando Jesus, quando Kardec pergunta aos espíritos como que Jesus compreendia a caridade, e ele diz que era benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Será que a gente consegue fazer isso? Porque, volto a insistir, não estamos fazendo pelo outro, nem pelo próximo, estamos fazendo por nós. Eu tinha aqui mais uma outra mensagem, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Porque... Opa! Não sei para onde fomos parar, mas avançamos bastante. Ah, não, aqui é o Sem Desânimo, né? Eu vou trazer mais um pedacinho, ainda tem uns tempinhos, né? Então eu vou trazer uma outra mensagem dentro da mesma linha, que é a linha pegando um trecho de Chico e desenvolvendo um pensamento, trazendo para a gente uma mensagem para a gente refletir. E é essa: cair e levantar. E aí Chico disse em algum momento: todos os dias caio, mas todos os dias me levanto. Porque cair faz parte da nossa caminhada. Vamos tropeçar. O que não vai faltar no nosso caminho é pedregulho, espinhos, buracos, para que a gente tropece. Só que a gente precisa levantar. Então, esse é o desenvolvimento que ele fez. Talvez ao se deparar com esta página você esteja caído de alguma forma. Caído em um leito, vítima de enfermidade atroz. Caído no cárcere, condenado ao desespero. Caído em culpas, preso ao julgamento da própria consciência. Caído na solidão pelo abandono do ser amado. Caído na saudade pela perda de um ente querido. Caído no fracasso por uma oportunidade que se perdeu. Então, Zé Carlos de Luca está desenvolvendo o tema, né? Que vai nos levar ao quê? A um processo de motivar, né? Motivação. Seja qual for o motivo que nos encontremos caídos no chão da inércia ou do desespero, a lição que Chico nos oferece é de nos levantarmos o mais depressa possível. Não importa qual é o tombo. Cada um sabe a dor que os tombos está trazendo. Ninguém tem condição de medir a dor do outro. Mas o importante é fazer algo em prol de si mesmo, né? Isso porque, se nós permanecermos caídos, nada faremos em prol de nós mesmos. O momento da queda não simboliza o que somos, nem retrata o fim de nossa vida. É uma foto, é um momento. É isso que ele vai falar aqui para a gente. Não é um vídeo da nossa vida, é uma foto. É apenas uma fotografia que registra um determinado momento, mas que não define as próximas cenas que irão compor o filme da nossa existência. Então aquilo ali é um momento. Não vamos transformar aquele momento num vídeo. Não deixemos que nossa vida pare naquela fotografia. Não fiquemos estacionados na mágoa, na culpa, na vergonha, no desespero e no medo de viver. Não fiquemos parados. Voltemos para a vida, deixemos o filme rolar, partamos para outras fotografias, novas cenas. Por isso somente acontecerá se nos levantarmos com ânimo e fé. Qualquer queda pode representar dor e vergonha para qualquer um de nós. No entanto, no estágio evolutivo em que nos encontramos no planeta, somente Jesus teve pernas suficientemente fortes para não cair moralmente. As nossas são pernas ainda fracas que as quedas visam fortalecer. Jesus está com as mãos estendidas para nós, convidando-nos a levantar agora mesmo. Então depende de nós.
E esse livro, vocês viram que a mensagem é toda motivacional. Cada um pode estar caído de alguma forma. Cada um sabe a dor que esse tombo trouxe. Mas o importante é a gente levantar. Transformar aquele momento que é uma foto numa foto e não num vídeo. Deixar que novas coisas possam acontecer. Nesse livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor, na sua terceira parte, que fala das potências da alma, ele fala que a vontade, o pensamento, o livre-arbítrio, ele vai falando de várias coisas que dependem de nós, espírito, e ele vai falar, eu trouxe aqui o texto, sobre a vontade e sobre o pensamento. Ele vai dizer que a vontade é a maior das potências da alma. Sem vontade, a gente vai continuar caído. Sem vontade, vamos continuar desanimados. Então a gente precisa refletir que nós temos uma potência e que só depende de nós colocarmos em prática. A vontade é a maior de todas as potências da alma. A vontade pode atuar como intensidade sobre o corpo fluídico. Ou seja, eu quero me lembrar, Deus está aqui, um novo dia virá, lembra disso? Depende de nós, da nossa vontade. A vontade, a confiança e o otimismo são outras tantas forças preservadoras, outros tantos baluartes opostos em nós, a toda causa de desassossego, de perturbação interna e externa. Ou seja, com a vontade a gente pode conquistar. Elas, a vontade, a confiança, o otimismo, bastam muitas vezes para desviar o mal, ao passo que o desânimo, o medo e o mau humor nos desarmam e entregam a eles sem defesa. Então, José Carlos de Lucas explorou lá aquelas mensagens. Leon Denis está mostrando para a gente que com vontade a gente pode superar muitas das nossas dores. E o pensamento? O pensamento é criador. Não atua somente em nós, em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Lembra quando eu falei da mensagem da água? O pensamento, as palavras, as atitudes, elas atuam principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Aquela famosa frase que tem na doutrina, colhemos o que plantamos. Isso faz parte. Nós somos semeadores. Hoje colhemos o que plantamos no passado. Amanhã vamos colher o que estamos plantando hoje. O que estamos semeando? Modelamos nossa vida e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Leon Denis. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. Pensamento, vontade, depende de nós. E dentro da mesma linha, eu trouxe uma outra música, a letra, que eu não vou cantar. Pensamento positivo, você já deve ter cantado isso aqui, Olha que letra. Pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga, eu vou melhorar. É vontade ou não é vontade? Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga, eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. A gente canta e não percebe o quanto que isso aqui é importante se a gente realmente colocar em prática. Muitas das vezes, na reunião pública,
principalmente nos centros onde se cantam músicas, né? Todos estão sendo tratados. Só depende de como a gente está vibrando naquele momento. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, lembra dos nossos entes queridos desencarnados? Sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Então, gente, como eu falei, passar por dificuldades, vamos passar. Cair, vamos cair. Ficar desanimados, ficaremos. Mas como que a gente vai lidar com isso é que é importante. Como que a gente vai enfrentar essas situações. E para finalizar, sem desânimo e com vontade, tenhamos sempre bons pensamentos diante das dificuldades. Não é fácil, né? Mas precisamos pensar nisso. Sem desânimo, com muita fé, esperança e confiança em Deus, porque tudo passa. Que é uma outra frase de Chico. Momentos bons passam, momentos ruins também passam. Depende de como a gente lida com cada momento desse. Então, meus irmãos, a ideia de trazer esse livro foi justamente para que a gente enfrente as nossas dores, as nossas dificuldades, mas busque auxílio. Busque auxílio através de tudo que está em torno de nós que pode nos auxiliar. Uma boa leitura, uma boa música, uma boa palestra, uma boa oração, tudo vai fazer com que a gente crie uma sintonia em torno de nós, uma psicosfera, que vai fazer com que a gente atraia os bons espíritos. E se os espíritos inferiores que nós carregamos no nosso dia a dia estiverem diante disso, ou eles vão se afastar, ou eles vão se modificar. Então, que Jesus possa iluminar o nosso caminho, que possamos ter força, ter essa esperança de que um novo dia virá. Que Jesus possa estar sempre conosco, hoje e sempre. Muito obrigado. Obrigada, Zé, por ter trazido para a gente um tema tão elucidativo, emocionante, né? E agradável. Além de tudo que conteve, né? Na sua palestra, falar de Chico Xavier sempre nos remete ao homem de bem. Nele eu vejo todas essas qualidades, todas essas características que o nosso Evangelho descreve o que é ser um homem de bem. Um exemplo muito positivo que nos deixou de humildade, de fé, de resignação, de caridade, enfim, infinitas qualidades. Simplicidade. Simplicidade, nossa, a humildade dele era extrema, né? Bom, agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o espaço. Vou botar a Ave Maria para mim. Como? A Ave Maria para mim, não. Peço aos passistas apagar o... Apagar ali o pai. Apagar? É. Deixa eu... Peço aos passistas que se posicionem, por favor. Sumiu. Vou botar aqui. Acho que deve estar lá, não? Aumentar lá. É, aumentar aqui, né? Ah, tá bom. Obrigada, esqueci. Pensando em Jesus.
Graças a Deus. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, nos conectarmos com Deus, nosso Pai misericordioso, agradecendo a mais essa oportunidade que nos dá. Agradecendo a Ele por ter enviado seu Filho para nos ensinar o caminho do amor, da verdade e da vida. Obrigada, Senhor Jesus, por todos os ensinamentos que nos deste. Que possamos interiorizar e praticá-lo, nunca esquecendo de praticá-lo. Agradecemos pela força e a coragem que nos dá para continuarmos e a fé e a esperança para nunca desistirmos. Elevemos nossos pensamentos agora, pensando naqueles nomes que estão nas caixinhas lá fora, esses nomes que estão em suas mentes e corações, rogando a Deus e a Jesus que ilumine a todos esses irmãos nossos necessitados. Obrigada, Senhora, Mãe de Jesus, nossa Mãe maior. Obrigada a essa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanta benevolência. Obrigada a esses mentores que a dirigem. E assim, agradecemos, Senhor, mais uma vez por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus.